falar hoje, então, sobre o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. É um curso que teve uma primeira turma em 1998, né? E hoje a gente já está aí para abrir a turma 41, né? Eu sou a coordenadora do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. A gente chama por uma sigla, né, SEGTRAB, aqui, que é uma forma mais rápida da gente identificar o curso, né? E também do GESTORE, que é um núcleo de pesquisa que eu vou mostrar para vocês, que administra esse curso, né? Então, a gente é um núcleo que tem atuação em outros cursos, né, da Escola Politécnica, de graduação e de pós-graduação em estrito senso, e programas da ANP, do PRH, Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo, e também administra alguns cursos de pós-graduação, lato sensu, de especialização, como uma forma de educação continuada, né? Então, depois, hoje está a apresentação do curso e vamos também tirar algumas dúvidas aí de que vocês venham a fazer logo na segunda etapa aí da apresentação, né? Então, primeiro, né, se estivéssemos fisicamente, né, fazendo uma reunião, essa aqui é a Ilha do Fundão. Eu chamo de Fundão porque eu sou aluna antiga da escola, né, mas é a cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Politécnica, eu tenho uma ideia, né, a gente tem mais de 5.000 alunos de graduação, de estrito sensu 1.600 alunos, 13 cursos de graduação, né, civil, mecânica, automação e controle, elétrica, enfim, computação. São 13 cursos. Vocês podem entrar lá na página da Politécnica, poli.frj.br, e vocês vão ver no site essas informações, né? 3 mestrados profissionais, um doutorado acadêmico, e a gente tem uma longa experiência com cursos de especialização, que são os cursos de pós-graduação lato sensu, né? Ou também chamados MBAs, né? Que a gente tem aí diversos cursos que são regularmente oferecidos, né, para a formação de profissionais. E hoje contamos com os 204 docentes próprios, temos 154 colaboradores de outras unidades, e 117 desses docentes atuam em 9 programas de pós-graduação da COP, né? Apresentando o núcleo é de pesquisa em sistemas e gestão de engenharia. O que é sistemas e gestão de engenharia, né? Até as engenharias mais clássicas, né, que a gente pode chamar civil, mecânica, elétrica, elas, você tem funções, atribuições profissionais também de gerenciamento e manutenção, mas fundamentalmente de projeto, ou seja, de você projetar um artefato tecnológico, né? Então, as obras civis, ou a infraestrutura, você vai aprender a calcular uma ponte, a projetar, né, um edifício, enfim, todos esses artefatos tecnológicos. Uma engenharia elétrica, dimensionar toda uma torre de transmissão, toda a geração, máquinas elétricas, enfim, né? E a mecânica, diversas indústrias aí que a gente podia citar. Enfim, a maioria das engenharias clássicas, né, elas são engenharias que produzem artefatos tecnológicos, ou seja, tem um produto muito bem marcado e uma indústria muito bem marcada. A gente tem algumas graduações hoje, que a gente pode chamar, né, que elas já estão nessa linha dos sistemas de engenharia, ou seja, elas reúnem conhecimento de tecnologia, mas também de gestão e de ciências sociais aplicadas, seja ela direito, psicologia, enfim, economia, enfim, qualquer uma dessas ciências. E muitos dos nossos cursos de especialização são nessa área, mas o nosso núcleo desenvolve pesquisas justamente nessa área. Então, engenharia de produção é uma engenharia que a gente pode dizer que é sistema de engenharia, né? Você pode atuar em qualquer ramo de atividade, qualquer indústria, né? A nossa graduação aqui da Politécnica, que é uma super referência nacional, ela tem até um grupo forte de economia, né? De engenharia econômica, né? Economia aplicada. A engenharia ambiental, que é uma engenharia nova também, é uma engenharia que atua em diversas indústrias, ela não produz um artefato tecnológico, ela pode influir nos critérios, métricas, né, para desenvolver um produto, mas você vai precisar da outra engenharia que vai desenvolver um projeto, né, específico para resolver um problema.
A engenharia ambiental é bem mais ampla, atua em todas as áreas, né? E a engenharia de segurança do trabalho também é uma outra engenharia que a gente chama de sistemas de engenharia, ou seja, as próprias disciplinas que eu vou mostrar em breve aí, nessa apresentação, vocês vão ver que são disciplinas que coadunam, né, áreas aplicadas como psicologia do trabalho, algumas áreas de química, ergonomia, administração. Então, vocês vão ver que ela já na concepção dela, já também um curso na área de sistema de gestão, né, classificado como sistema de gestão. Então, a gente tem um objetivo, né, no nosso núcleo de formar gestores para liderar essas pesquisas, projetos estratégicos nas organizações sociais sustentáveis. Tem que ter uma forte atuação no PEA, que é o Programa de Engenharia Ambiental. É um programa que tem um curso de mestrado profissional e um doutorado acadêmico. E o PRH 17, que é o Programa de Engenharia Ambiental na indústria do petróleo, gás e biocombustíveis, né? Então, essas linhas de pesquisa e áreas de pesquisa que estão aí, né, são as áreas principais que a gente atua. Somos 2 professores do departamento, eu, professor Sede, mais 2 pesquisadores, professora Cáida, que está coordenadora executiva desse curso, mais o professor Victor Esteves, que também é pesquisador, e os nossos alunos, né, de mestrado, doutorado, enfim, né, todas as pessoas que contribuem nesse núcleo, e mais os professores colaboradores, né, que ministram disciplinas para turmas de curso Lato Sensu, principalmente, né? Sobre o nosso curso, né, falar um pouco assim, histórico e alguns feitos que a gente possa destacar, né? Quando existia o programa de mobilização da indústria do petróleo, o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho nosso era o curso que respondia, né? As pessoas se inscreviam lá no edital, mas não sabiam muito bem qual era a universidade que ia ofertar, mas o credenciado era justamente nós, né? A gente participou de uma concorrência na Vale, né? Para formar uma turma de engenheiros de segurança do trabalho. Concorremos com outras 5 grandes instituições públicas e privadas aqui do Brasil, e ganhamos, né, em primeiro lugar, e formamos uma turma até especial, com um desenho, vinha gente do Brasil inteiro, Carajás, Paraná, Espírito Santo. Então, era uma turma, uma semana inteira de aula a cada 2 meses, né, porque até a logística para trazer esse pessoal todo, na época, né, presencial, exigia. A gente levou uns 2 anos para concluir aí essa turma, né, mas foi interessante nos comparar, né, o setor deles, né, da Vale tem um setor de recursos humanos lá e de capacitação que fez todo um monte de critérios para escolher quem é que seria a universidade que ia fazer essa formação, né? E também tivemos investimento, né, de um programa chamado de capacitação, né, do Instituto Brasileiro do Petróleo, com financiamento da FINEP, né, do MCTI, onde a gente chegou a ter uma turma totalmente gratuita, né, e que foi diurna e que a gente pôde, né, selecionar aí uma série de alunos, né, que estavam redirecionando aí para a indústria do petróleo, né? Então, são algumas experiências diferentes do que é o usual, que são diversas turmas ofertadas, que a gente chama de varejo, né? Turmas abertas, que os alunos se inscrevem, né? Que passam pelo processo seletivo, e, normalmente, a gente oferecia à noite, né? No centro da cidade, do Rio de Janeiro, ou aos sábados, lá na Ilha do Fundão, né? Agora, a gente está oferecendo online, e a tendência, essa experiência foi muito boa, quer dizer, foi uma experiência, né, aí, por conta da pandemia, né, uma coisa que nos surpreendeu, mas a gente fez uma transição muito boa, os alunos gostaram, a qualidade está muito boa, então, e a gente consegue alcançar, né, outros alunos de outros estados, municípios, né, e até países brasileiros ou pessoas de países de língua portuguesa, que o curso é oferecido em português, que possam se interessar em fazer o curso, né? Então, essa é uma modalidade que veio para ficar. A gente está já investindo, inclusive, né, em marketing, em divulgação digital, para poder manter essa forma de oferta, né?
Falar um pouquinho do mercado de trabalho, da engenharia de segurança, né? Essa foto aqui, né, que alguns dizem que é verdade ou mentira, né? A gente vai atuar na engenharia de segurança fundamentalmente para que isso não aconteça, né? Que as pessoas tenham um comportamento mais seguro e desenvolver equipamentos de proteção coletiva ou individual, enfim, arranjar, fazer um projeto de engenharia de segurança, né? Um arranjo, né? Que possa evitar, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Mas, se a gente olhar, né, eu gosto de mostrar, assim, principalmente no Brasil, isso aqui foi dados, inclusive, de uma dissertação de mestrado, de um professor nosso do curso de segurança, que fez mestrado com a gente no Engenharia Ambiental, no PEA. O Brasil tem um tecido industrial um pouco diferente, né, do que seria os Estados Unidos ou a Alemanha, que tem muito mais, né, um número muito grande, um percentual muito grande de pequenas e médias empresas, e as médias empresas ou grandes empresas que empregam muitos empregados, essa classificação normalmente é pelo número de empregados, são um número bem menor, né, que a gente pode, que a gente tem de fato no Brasil, né? Isso aí varia muito. Então, tem uma tabela, né, dentro da legislação de saúde e segurança do trabalho, que é o NR4, tem um quadro que relaciona o grau de risco da indústria com o número de empregados, né? Está em asterisco aqui, é que pode ser até um engenheiro de segurança horário parcial, né? Então, a gente observa que uma empresa de grau de risco 4, por exemplo, só vai necessitar de um engenheiro de segurança contratado no quadro, né? Full time, acima de 500 funcionários. Uma empresa grande, né? Média para grande. E grau de risco 3, aí já vai precisar de só uma empresa de mais de 1.000 funcionários, numa empresa de grau 2, de risco 2, vai ser mais de 2.000 funcionários, e de grau 1, né, mais de 3.501 funcionários. Então, o que a gente observa no Brasil, né? Independente do seu grau de risco e do tamanho da empresa, todas as empresas, todas as pessoas jurídicas no Brasil são obrigadas a atender a todas as NRs, né, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, que agora estava Economia, mas parece que vai voltar a ser Ministério do Trabalho, enfim, ou da Delegacia Regional do Trabalho, né, onde é a referência, né, principal legal que a gente tem para cobrar, né, cobrar das empresas que elas atendam a essa regulamentação. Então, vocês observam que a grande maioria das empresas no Brasil, elas demandam esse serviço de saúde e segurança do trabalho na forma de consultoria, né? Onde se faz um plano anual de ações e se acompanha os resultados, enfim, né? Nada impede, claro, que uma empresa com menos funcionários e grau de risco menor possa contratar um engenheiro de segurança, mas não vai fazer se não for obrigado e não é necessário, né? Quando é uma empresa com menos perigo e com menos funcionários. Então, com isso, o grande campo que eu quero mostrar aqui, o grande campo de atuação do engenheiro de segurança é justamente a área de consultoria, né? Abrir uma empresa uma pequena empresa de consultoria de engenharia de segurança e de saúde com algum médico do trabalho, por exemplo, ou pode também part-time contratar o médico do trabalho, enfim, como for, e oferecer às empresas, né, ter uma carteira de clientes que faça com que você possa estar permanentemente tendo, né, esse acompanhamento dessas empresas, né, na função saúde e segurança do trabalho. Essa dissertação, por exemplo, foi feita justamente com dados, né, um banco de dados de muitos anos desse professor e profissional, que ainda dá aula com a gente, que, na verdade, acompanhava diversas empresas e a gente pôde fazer essa análise, né, de quais eram as condições, né, dessas empresas e classificá-las, né? Então, ele dava essa consultoria. Nas grandes empresas, mesmo que você tenha um engenheiro de segurança, aí também há uma outra vertente, que é uma orientação, uma consultoria mais especializada, ou seja, dentro das disciplinas da engenharia de segurança, alguns engenheiros de segurança têm a preferência, escolhem de se especializar, aprofundar em algum estudo, por exemplo, engenharia de segurança contra incêndios, ou ergonomia, higiene, né, higiene do trabalho, enfim.
veja bem que esse que é o primeiro que eu mostrei é uma demanda muito grande, né, que é atender toda a legislação, treinamento, análise de risco, né, agora a NR1, ela já se apresenta como um programa de gerenciamento de risco, quer dizer, o engenheiro de segurança tem que construir um programa de gerenciamento de risco da empresa, e isso pode ser feito através de consultoria, mas que a gente chama de um engenheiro de segurança, né, o perfil do engenheiro de segurança mais clínica geral, né? Ele vai olhar para a organização como um todo e vai ver os diversos elementos, agentes e perigos que precisam ser tratados dentro da empresa. E vai criar também uma ordem de prioridade, ver o orçamento, ver o que é viável, enfim, né? Toda uma gestão que precisa ser implementada. Os consultores mais especializados, esse número é um número bem menor, porque a demanda por essas especialidades nas empresas, ela é de um tamanho bem menor. Então, não há mercado para tanto especialista, né? Nada impede de você ser um clínico geral e também ter uma especialização, né, conforme for, né? Então, esse mostra para a gente como é que é o cenário, né, da engenharia de segurança do trabalho, do mercado, no Brasil, né? A gente também vê que houve uma evolução dos desafios, quer dizer, inicialmente o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, como o nome diz, era voltado para a segurança do trabalho, né? Então, uma visão muito, o foco do trabalhador, né? Isso continua, como eu falei, cada vez está sendo mais valorizado e aperfeiçoado, né? Porque, quando eu digo mais valorizado e aperfeiçoado, porque antigamente a gente trabalhava só com o auditor do trabalho, fiscalizando, né, pelo Ministério do Trabalho, se estava sendo atendida a legislação. Hoje, dependendo da indústria, diversos órgãos, né, o Ministério Público do Trabalho, de vez em quando, elege algumas obras e serviços e indústrias para fiscalizar, né, eles também fiscalizam. A Anvisa, para você dar a licença de operação de uma indústria, também faz análise de risco e contrata, né, engenheiros de segurança do trabalho. O Ministério Público faz concurso, inclusive, tem um escritório de engenharia de segurança do trabalho para assessorar os procuradores. E também vimos a ANP, né, que no caso da indústria do petróleo, ela tem não só a legislação, como também outros sistemas de segurança de processo que ela exige das plataformas e tudo mais, então ela também faz esse controle. Enfim, então a INEA, né, os órgãos ambientais estaduais, o IBAMA também faz análise de risco para poder dar o licenciamento, né, órgãos de fiscalização, e o próprio Ministério. Então, abriu-se um leque, né, a importância da segurança veio bastante empurrada, né, bastante fomentada pela questão ambiental, né? Então, hoje a gente fala, não se fala mais só de segurança, se fala de segurança do ambiente, saúde, né, e os desafios foram crescendo, né, que começamos com a manufatura, né, onde nasce quase todas o movimento prevencionista, né, de evitar que acidentes conhecidos, né, como a gente tem algumas normas, uma NR12 sobre máquinas e equipamentos, e a questão ambiental estava muito ligada à questão da higiene industrial, ou seja, os vazamentos ainda continua forte, mas a gente vê que depois da Segunda Guerra, quando a indústria química, principalmente, ela tem um crescimento muito grande depois da Segunda Guerra, depois de 45, e ela começa a trazer outras questões, né, riscos cognitivos, né, e segurança, essa segurança de processo, né, porque, vamos dizer que aqui na manufatura, o homem-máquina, que é uma relação que a gente trabalha, né, a relação dos sentidos humanos está muito intrinsecamente ligada ao processo de transformação. Então, a máquina está ali conformando algum material, está cortando algum material. Quando a gente vai para a indústria química e essa expansão, a gente passa a lidar com temperaturas e pressões muito além, né, do possível de ter uma exposição humana. Então, é inaugurado aí uma forte tendência de existir uma instrumentação e controle da produção à distância. O operador opera, né, um reator, opera um processo químico, né, uma tecnologia à distância. E aí passa a ter os erros, as possibilidades de erros desses sistemas de instrumentação e de controle, e o tempo de resposta, né, que a gente responde quando vem a informação de que algo está errado no processo, né, que está se desencadeando o processo químico ali, e a resposta que o operador pode colocar. Por isso que
vai a um nível de cognição, qual é a capacidade humana de controlar, né, cognitivamente um sistema. Até chegar à percepção de riscos de sistemas mais complexos, como usinas nucleares, plataformas de petróleo, que entram diversos processos integrados ali e que tem uma questão de incidente, de percepção de risco muito maior. Até chegarmos hoje, né, estamos aí, todas as indústrias estão enfrentando, né, todas as empresas estão enfrentando a questão da pandemia, por exemplo, que atinge a todos, né, igualmente, mas é considerado um acidente de trabalho se o trabalhador contrair a doença. Então, a gente tem que trabalhar numa governança de risco. Não adianta uma empresa sozinha ela fazer o controle de riscos, né, por exemplo, sanitário do SARS-CoV-2, do Covid-19, se a sociedade, o município, o meio de transporte, enfim, ele vai ter que, dentro desse cenário, construir aí uma governança, né, com diversos atores, né, com diversos stakeholders aí do mercado. Então, os modelos passam a ser diferentes, né? Então, a gente viu também, né, que nos últimos tempos tivemos acidentes de grande monta, aqui é Macondo, né, aqui é o Katrina, aqui é Mariana, né? E aqui é o acidente do Alasca, né? No petroleiro que vazou no Alasca, muitos anos atrás. Alguns exemplos de situações que pouco ou nenhum poder mitigatório, né? Então, hoje a gente enfrenta aí a engenharia de segurança clássica, né? Hoje o engenheiro de segurança vai trabalhar com um programa de gerenciamento de risco numa visão muito mais ampla, né? Gestão de riscos, gestão e governança dos riscos, né? Um gestor mais social, mais político, inclusive da gestão, né? Justamente porque lá fora, né, o Brasil é um dos poucos países do mundo, né? É o único país do mundo que tem a questão da saúde e segurança do trabalho regulamentada em normas obrigatórias, numa legislação federal, e que exige que tenha um profissional com esta qualificação, né? Os outros países não têm isso. Então, tanto que, se alguém teve alguma formação pontual no exterior e veio para o Brasil e, eu quero trabalhar na área de engenharia de segurança do trabalho, ele vai ter que fazer o curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Primeiro, ele vai ter que ser engenheiro ou arquiteto, quer dizer, obedecer à legislação brasileira, ou então ele não adianta ele ter prática lá fora, é outro método, né? Primeiro vai ter que revalidar o seu diploma de graduação, de arquitetura, para depois fazer a pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho do Brasil, que tem já um currículo pré-definido e que está definido no CREA também, as atribuições profissionais. Fora isso, não vai poder fazer análise de risco, para licenciamento ambiental, trabalhar numa empresa e assinar os CATs, a CIPA, enfim, todos os documentos, né? Não vai poder trabalhar, né, na fiscalização do exercício ilegal da profissão, o CREA vai poder caçar qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área não regulamentado, né, que não esteja regulamentado. E grande diferença, né, que a gente observa, né, quando as multinacionais vêm e ficam até surpresos com o grau de conhecimento que o Brasil tem na área de segurança, eles, por exemplo, a gente aqui na Escola Politécnica, vamos dizer, antes dessa era do petróleo, né, no Rio de Janeiro, a gente tinha, sei lá, 2 ou 3 pedidos de revalidação de diplomas do estrangeiro por semestre, né, que são os expatriados. São empresas multinacionais que trazem o seu engenheiro do seu país de origem para trabalhar no Brasil. Nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, esse número de pedidos de revalidação de diploma de engenharia cresceu a ter quase 5, 6 pedidos por mês sendo aprovados, né? O nível de expatriação de engenheiros que essas multinacionais fazem. O Brasil não exige, né, muitas vezes, nenhuma cota, né, de engenheiros brasileiros, que é um absurdo, né? Todo país, até de primeiro mundo, pedem isso, exigem isso, e o nosso está bobeando aí nessa questão, mas o que a gente assistiu nos últimos anos é que a engenharia de segurança não teve jeito, né? Os engenheiros de segurança do trabalho de todas as indústrias multinacionais de petróleo no Brasil forçosamente eram formados por cursos de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho brasileiros, ou seja, a maioria eram brasileiros, né? Por conta da língua, principalmente, né? E já tivemos também da Galp, né? Da indústria portuguesa, portugueses fazendo o curso aqui, né? Quando era, inclusive, presencial.
porque senão ele não terá credenciamento para atuar como engenheiro de segurança, que é, né, e se responsabilizar pelo gerenciamento de risco da empresa. Então, lá fora, né, esse tipo de acidente, né, eu escolhi principalmente Macondo, né, um divisor de águas, né, que é nos Estados Unidos, uma empresa inglesa, no Golfo do México. Primeiro que as nossas normas, por exemplo, da ANP, isso foi uma perfuração, né? As normas que a gente tem da ANP para você furar um poço, elas exigem redundância 4, né? Então, e a legislação americana não exige nada, por exemplo, né? Porque qual é a ideia? É a ideia de que se você, lá fora, a legislação é muito rápida, né? A legislação, o Poder Judiciário é muito ativo, muito rápido, né? E muito forte, né? Então, um acidente que tiver danos a uma outra empresa, a outra pessoa, a empresa sabe que vai pagar muito caro por isso, então as pessoas tendem a desenvolver um programa de gerenciamento de risco. Mas se não falhar, se houver uma falha muito grande, né? Não existiu nenhum licenciamento prévio, né? Que vá a nível de controle de risco. No Brasil, não. A gente trabalha muito mais na prevenção do que na responsabilização, né? Até porque a responsabilização é uma dificuldade, está vendo com Mariana, o tempo que leva até as pessoas receberem a indenização. Quer dizer, a ideia hoje é usar principalmente o princípio da precaução, de evitar essas catástrofes, nem pensar em mitigação, né, como uma possibilidade. Vai ter projetos de mitigação, mas não basear o programa de gerenciamento de riscos em ações mitigatórias. Então, no curso, a gente explica todo, né, principalmente na cadeira de gerenciamento de riscos, que é uma cadeira, inclusive, que eu sou responsável, uma cadeira que vai ensinar as técnicas de análise de riscos, conceitos, como desenvolver um programa de gerenciamento de riscos, enfim. Não somente para a saúde e segurança do trabalho, de acidente de trabalho, mas como o risco do negócio, né, como um todo. Né? E isso está cada dia que passa, né, mais exigente, as empresas, os negócios, né, na bolsa e tudo mais, pedem hoje relatórios de sustentabilidade, que a disciplina principal que está ali por trás para garantir isso é justamente o programa de gerenciamento de risco. E a gente vê que as empresas, né, as empresas, a maior parte hoje das grandes empresas que estão no mercado, o que mais tem valor nos ativos delas são os bens intangíveis, a reputação, a marca, o diálogo, né, com as partes, como é que ela interage com o meio social, né? Adaptação a mudanças e outras coisas que antigamente eram muito valorizadas, como terreno e instalação de produção, vale às vezes 10%, 20%, 25% do valor do negócio, né? E a gente vê agora, né, uma nova onda, né, depois da sustentabilidade, a importância da reputação, a importância, né, de se ter confiabilidade nos sistemas, e isso gera credibilidade, que é hoje uma sigla, você já deve ter ouvido aí, tá, no LinkedIn, tá diversas empresas falando sobre isso, profissionais, né, que é o Environmental, Social and Governance. Então, como é que a gente vai trabalhar o meio ambiente, as questões sociais e a governança, e aí entram outros aspectos, não só de segurança, mas questões ambientais, mas também questões de responsabilidade, né, social, no sentido de não ter corrupção, né, de ser uma empresa que presta contas, enfim, tudo isso está sendo a tendência, e dependendo da empresa, tem capital aberto fortemente, né, se é uma SA, porque vai vender ações na bolsa, você vai ter microsócios, vai ter investimentos para fundos de pensão, então esse fundo tem que ter baixo risco, porque você está financiando uma condição de vida de idosos lá na frente, né? Então, isso, cada dia que passa, a gente vê um controle, né, maior dessas empresas, e o engenheiro de segurança é o que tem a formação mais completa, né, o que a gente tem visto no mercado, para ser o gerente, né, o grande gestor, diretor de riscos e compliance das empresas, porque outros profissionais, o administrador de empresas, ele pode conhecer até algumas questões de gestão muito mais profundamente, mas ele vai lhe faltar o conhecimento de risco no sentido risco tecnológico, né? Então, o que a gente percebe é que é muito mais frequência, né? E as empresas preferem os engenheiros e arquitetos que
viram engenheiro de segurança e, na verdade, ganham experiência e vão adquirindo, né, esses soft skills, né, ao longo da sua vida profissional e galgando as posições dentro da empresa, né? Então, hoje a gente fala que a governança de riscos ela vai dar essa confiabilidade, né, essa credibilidade, que leva também as empresas a terem novas oportunidades. Então, empresas que sabem gerir bem, elas passam até a mudar de ramo de negócio, né? Não necessariamente. A gente está vendo agora, por exemplo, as indústrias, as empresas de petróleo, né, donos dos blocos de petróleo, que produziam petróleo, hoje estão investindo em energias renováveis, por exemplo, eólica, em plataformas para estender a vida das plataformas, em indústria do setor elétrico, investindo em painéis solares, usando, principalmente nas nossas hidrelétricas, né, a lâmina d'água para flutuar, né, que tem área geralmente imensa, pode produzir, já está tudo ali conectado. Então, é um outro mercado de energia, são outros processos, precisa analisar risco. Então, não importa, né? A engenharia de segurança não interessa qual é o setor industrial, você vai aprender a analisar isso, né? De uma maneira, uma metodologia que atende, que pode ser modelada para cada setor, né? Então, fazendo aqui uma conexão, né, de alguns agentes e perigos, né, e qual a abordagem da engenharia de segurança, ela nasce aí dos riscos operacionais, agentes físicos, químicos, biológicos, né, da questão do processo, os riscos ergonômicos, como é que o organismo humano se adapta ao trabalho, né, que não deveria ser o trabalho, é que tem que se adaptar às necessidades humanas e à capacidade humana, as questões cognitivas, e aí ele se interliga, né? Tem uma interação muito grande com os riscos sistêmicos e ambientais, né? O incêndio também trabalha aqui, mas o incêndio pode ser um evento de grandes proporções, né? Que transcende a indústria, né? E a população, né? Você tem que prover segurança no entorno da indústria, não é somente os seus trabalhadores, né? As questões de pandemia, endemias, explosões, rupturas, riscos naturais, né? Que podem afetar um determinado sistema produtivo, vazamentos, contaminações. Então, hoje o engenheiro de segurança pode trabalhar em parte disso ou em tudo isso, né? Dependendo do status que ele vai ter dentro de uma organização, né? Ou de uma oferta de serviços dentro de uma consultoria. Então, a gente diria que a engenharia de segurança, principalmente a que nós damos prioridade no nosso curso, ela é fundamentalmente uma engenharia de segurança, que começa com as questões do trabalho, toda a legislação, então a gente obedece o currículo, mas as abordagens que a gente faz permite o profissional a continuar, né, a sua formação pós o curso, né, ele já tem elementos para trabalhar com a segurança de processo e com a segurança do sistema. Quer dizer, o trabalhador passou a ser um elemento dentro do sistema que a gente tem que prover essa segurança, né? Então, falando um pouco então, do curso, né? Ele acaba para todos, para a nossa experiência, né? Eu já trabalho com isso há muitos anos, formação de engenheiro de segurança, a gente já formou mais de 1.600 engenheiros de segurança, que é uma verdadeira viagem do descobrimento, esse pensamento do Proust, né? Que é ver novas terras, né? As mesmas terras com novos olhos, né? Não é ver as novas terras, mas ver com novos olhos as mesmas realidades que a gente vive, né? Então, muitas vezes, o curso realmente consegue trazer um prisma de observação e de análise, de capacidade, né? Perceptiva muito diferente. Essa é uma foto, inclusive, aqui, que é de um projeto final muito antigo, de uma marmoraria, tem aqui um senhor movimentando uma pedra grande de mármore aqui, ela não foi cortada, e esse senhor está embaixo dela aqui. Veja que todos estão de bota, capacete, né? Eu gosto de mostrar isso com todos os EPIs, o pessoal adora EPI não serve para nada se essa pedra, que eu vou dizer para vocês o peso dela, ela pesa 15 toneladas. Nenhum capacete, nada vai resistir a 15 toneladas. Então, a gente tinha que questionar por que ele está embaixo desta pedra, por exemplo, o que tem de tão valioso ali que vale mais do que a vida, a confiança que tem esse trabalhador com aquele outro, quer dizer, todas as falhas possíveis e imagináveis que pode levar aí a um acidente muito, muito sério, né? Então, a engenharia de segurança vai questionar todos os fatores de risco, né, que a empresa está submetida, né, o sistema de produção.
A formação do engenheiro de segurança do trabalho, ela começa, né, oficialmente com a Lei 7.410, de 27 de novembro de 85, que regulamentou, veja bem, essa é uma lei federal aprovada no Congresso Nacional. Não tem nenhum curso de engenharia no Brasil que seja ordenado, né, que seja regulado por uma lei federal do Congresso Nacional. Então, é uma lei forte, já tentaram derrubar essa lei N vezes, já tentaram fazer um monte de confusão, ainda não está lá resistindo bem, né? Que a gente volta e meia aí, entra deputado, ser deputado às vezes com as forças, né? Os diversos grupos de interesse aí do país querem introduzir outras coisas aí dentro. Mas, fundamentalmente, ele define que o exercício exclusivo, né, da engenharia de segurança, ou seja, necessita ser graduado em engenharia ou arquitetura. Né? Não é nem ou arquitetura. Mas é exclusivo a engenheiros e arquitetos que façam esse curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho. E existe registro do CREA específico, do curso inteiro de engenharia de segurança do trabalho, que é uma variante. Agora até tem uma graduação, que botaram aí com o nome estranho, que é Engenharia de Saúde e Segurança, aí já justamente sofrendo algumas pressões, e deram lá no CREA algumas atribuições, mas a especialização ela ainda é muito mais forte, né? E nós temos dentro da nossa universidade uma pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, que tem um conselho de pós-graduandos, onde a gente tem uma resolução que ordena todos os lato sensu, não é só o segurança, todos os lato sensu, e no caso de segurança, a gente também obedece o parecer do Conselho Federal de Educação, que hoje se chama Conselho Nacional de Educação, 19 de 1987. Nesse parecer 1987, ele define o currículo básico do curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, que exige uma carga horária total de 600 horas, isso é a carga horária mínima, né? O nosso tem 650, a gente tem 50 horas a mais, tem cursos por aí que é muito mais, eu vou mostrar que esses 50, inclusive, a mais, também é fundamentalmente aqui o projeto, a gente gasta os 50 dos 600 e mais alguma coisa com o projeto final de curso da clínica de projetos, algumas disciplinas que tem uma carga horária mínima, a gente tem um pouquinho mais. Então, assim, a gente obedece o mínimo e alguns a gente vai um pouquinho além, porque a gente considera importante dentro do cenário, né, e da evolução da engenharia de segurança do trabalho, que eu mostrei para vocês, que sofreu nas últimas 2 décadas um crescimento, né, de mudança de atuação do engenheiro de segurança muito grande. Né? No início da minha carreira como docente dos cursos de engenharia de segurança do trabalho, eu lembro que era muito baseado no clássico das NRs, né? Então, até você era focado nisso, né? E aí vamos dizer, uma profissão não tão valorizada, porque trabalhador, sindicato, né? Aquela coisa, vocês lidam com essas coisas aí que ficam atrapalhando, né? Pode ter aquele discurso antigo que a produção está sendo atrapalhada, como hoje fazem alguns discurso que a área do meio ambiente atrapalha a economia, né? A produção, né? Que são visões muito equivocadas, mas, enfim, o engenheiro de segurança foi ampliando a atuação dele em diversos campos, né? Então, a gente atualiza, né? A gente está sempre observando como é que a gente pode melhorar o conteúdo, mas obedecendo a legislação. Né? E a gente criou 2 disciplinas principais, que é um projeto final de curso, que tem toda uma orientação, uma metodologia, que é uma metodologia que vocês podem usar como consultores, como engenheiros de segurança, para naquela forma de uma empresa de consultoria para atender um programa de gerenciamento de riscos. Então, a gente tem uma metodologia de compliance, de como analisar isso, e como priorizar, e como fazer o plano, definir a estratégia. E a clínica de projetos, onde partes do projeto final dos alunos são apresentados, então a turma também aprende, né, com as experiências em loco, em trabalho de campo, que a gente pede, né, para ser feito. Né? Agora, com a pandemia, alguns pequenos variantes a gente permite, mas, fundamentalmente, essa a gente vê que é uma riqueza muito grande do pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho, ter contato com a empresa para levantar dados, fazer análise, voltadas para gerenciamento de risco. Né? Então, essa prática, né, vai já somar, já sai formado com uma experiência,
com um trabalho de bom nível para apresentar numa entrevista, né? Então, isso tudo chancelado, né, pelos nossos orientadores, que todos são pós-graduados, com mestrado, doutorado, todos engenheiros de segurança e todos com muita experiência, né, nessa área de gerenciamento de risco, né? Então, no parecer 1987, há a carga horária, as disciplinas que estão na legislação, a introdução em engenharia de segurança do trabalho, no mínimo 20 horas, a gente tem isso aí também, prevenção e controle de riscos em máquinas e equipamentos, 80. A gente aqui divide essa disciplina em alguns subitens, né, como riscos na construção civil, enfim, são onde estão os equipamentos especiais, né? Higiene do trabalho, que são carga horária muito alta, a gente tem duas higienes, higiene 1 e higiene 2, muita carga horária, né? Fundamentalmente metade é agente químico, né? E a outra metade é agente físico com alguma coisa, né? De biologia, né? Proteção ao meio ambiente, tem 45 horas, proteção contra incêndio e explosões. A gente tem um conjunto de professores que também atuam nessa área, porque aí proteção, combate a incêndio pode ser numa indústria, incêndio em indústria ou incêndio em edificações, né, urbanas. Então, a gente tenta cobrir aí o máximo, né, esses tópicos. Gerenciamento de risco, 60 horas, psicologia, engenharia de segurança, comunicação e treinamento é 15, mas a gente dá um pouquinho mais, acho que chega a 20. Tem um professor, doutor do Instituto de Psicologia, que trabalha com a área de saúde e segurança do trabalho, então ele dá uma série de elementos aí de como trabalhar a questão, e utilizar as ferramentas, né, de psicologia para a construção de cultura e identificação, percepção de riscos. Administração aplicada em engenharia de segurança, que a gente também, praticamente, essa questão da gestão, né, do compliance. O ambiente e as doenças do trabalho, que é dado por um médico do trabalho, então, quais são as doenças que pode advir, né, da exposição a agentes e perigos que os trabalhadores podem ter, isso está na legislação. Ergonomia e uma disciplina de 20 horas de legislação e normas técnicas, que é um auditor do trabalho, bastante especializado, que vai explicar como é que as legislações, se faz a leitura da legislação e das normas, quais são a hierarquia, como é que se aplica, o que se exige, enfim, toda essa... E mais as optativas que a gente distribuiu aqui em algumas cargas horárias e principalmente na clínica de projetos e metodologia do projeto final, né? O CREA, né, por conta dessa lei, essa lei fala que o CREA que regulamenta a profissão, e, então, o CREA tem uma resolução 325, também de 27 de novembro de 87, quer dizer, exatamente 2 anos depois, ela fez as atribuições do engenheiro de segurança do trabalho, que estão aqui listadas. A maioria está muito acorde, inclusive, àquele programa, mas eu destaquei algumas aqui, que a gente pode ver que generalizado, quer dizer, quase que, como eu brinco, atiramos no que vimos, mas acertamos no que não vimos, né? Isso lá em 87, quando nem se pensava em meio ambiente, nem se pensava em licenciamento ambiental, aqui esse terceiro item ali, o segundo item, realizar estudos no ambiente de trabalho para identificar e controlar riscos, plantar técnicas de gerenciamento e controle de riscos, realizar perícias e emitir pareceres para controle sobre o grau de exposição de riscos físicos, químicos e biológicos. Essas 3 aí facultaram somente o engenheiro de segurança do trabalho pode fazer uma análise de risco para um licenciamento ambiental. Ele tem que assinar com o CREA dele, né, recolher a RT de engenheiro de segurança. Mas se for uma indústria química, o engenheiro químico pode fazer? Não pode, só se ele for engenheiro de segurança do trabalho. Então, essa é uma... Eu posso ter um engenheiro mecânico de civil e fazer uma análise de risco de uma indústria química? Pode. E, aliás, tem muitos, né? Não precisa ter conhecimento aprofundado daquela indústria para você fazer uma análise de risco. Então, até porque as análises de risco são feitas em conjunto com uma equipe, né, da empresa, né, um trabalho coletivo, então isso vai se resolver de alguma forma. Então, no regulamento do CLTRAB nosso, né, que é na realidade da UFRJ, como quase tudo, a frequência mínima é de 75%, critério de aprovação, tem disciplina que tem prova, tem disciplina, muitas que tem trabalho. O reingresso permite, né, a resolução do tempo para cá, o reingresso, mas caso você não conclua algumas disciplinas, o projeto final, não é recomendável, porque a gente tem aí um reingresso, vai ter que fazer outro contrato, tem os condicionantes, né?
a gente tem aí, já exigir um CR mínimo e algumas coisas mais. Então, para já forçar que faça na sua turma, a não ser que aconteça alguma, né, alguma coisa, né, faça na turma que está sabendo, não aconteça alguma coisa, de transferência, um problema de doença, um problema sério, que faz a pessoa não poder continuar naquela turma, né? A certificação, né, que é uma declaração da secretaria do curso, e o certificado da reitoria, que é um certificado final, que vem depois de um relatório final da turma, papel moeda, né, que é emitido. Aí, nesse ínter, né, o CREA do Rio de Janeiro, principalmente, você, só com a declaração da secretaria do curso, ou seja, você concluiu todos os seus requisitos, né, para conclusão do curso, fez todas as disciplinas, está aprovado, defendeu o projeto final, tudo já tudo em dia, né, e concluído. Esse aluno individualmente pode ir ao CREA, a gente manda um ofício para o CREA ou para a CAL, e ele recebe um registro provisório, que é válido por um ano, renovável por mais um ano, que é o tempo de tramitar o certificado definitivo, onde se depois pega o registro obrigatório, definitivo. Esse registro provisório tem todas as prerrogativas do registro definitivo. Então, vai poder trabalhar, vai poder ser contratado, vai poder emitir ART, normalmente, né? Então, a gente administra esses prazos dessa forma. Condições, então, que a gente está ofertando aí para essa turma, né? 41, investimento total de 20.610, mas lembra que é um curso de 650 horas, né? Então, ele vai mais de um ano, né? A gente parcela até 30 vezes, parcelamento que não tem juros, né? Nessa turma a gente não tem nenhum acréscimo, então é uma condição que a gente consegue fazer pela Fundação Copetec, pelo fluxo de caixa que a gente tem, né? Mas que a gente pede que todos honrem, né? Que haja são emitidos N boletos, e se houver alguma mudança tem que refazer. Para essas 30 vezes a parcela está 687 por mês, e descontos somente se for à vista, né, e não acumulativo esses descontos, e 10% se for um ex-aluno da Politécnica, seja de graduação ou de alguma especialização, ou mestrado, doutorado, que tenha feito conosco, na Escola Politécnica da UFRJ. Né? Então, a gente está com as inscrições abertas, né? Esse é o site do curso, onde você encontra as principais informações. A gente está construindo até um novo site agora, mas lá tem do Segurança do Trabalho, tem todas as informações, e as inscrições.gestória@poli.frj.br, que é um e-mail que vocês podem usar para tirar qualquer dúvida, né, ou para fazer, inclusive, a inscrição nessa turma que a gente está abrindo. Né? Então, agora, né, eu estou aberta a perguntas e dúvidas, né, que vocês possam ter. Tem já aqui uma primeira pergunta, né? Aline, as aulas ao vivo ficarão gravadas? Sim, as aulas ao vivo são gravadas, a gente usa a plataforma do Moodle, né? Que vai estar disponibilizado não somente as gravações por um tempo, né? Dentro desse Moodle vai estar tudo lá dentro, todas as informações que a coordenação coloca, as apostilas, e o aluno, né, já assiste, as aulas são ao vivo, né, presenciais. Isso, veja bem, ela não é EAD, né? A gente está, todos os cursos da Politécnica que vão ser oferecidos em Lato Sensu, pode até na próxima aprovação alguma coisa ser EAD, mas a princípio são todos ao vivo, online. Né? Então, no dia e horário da disciplina vai estar o professor dando aula ao vivo online para você tirar suas dúvidas e tudo mais, como uma aula normal, a única coisa que é remota. Né? A primeira data do curso é agora em final de outubro, né? Estamos vendo o fechamento das inscrições, da seleção que está em curso, né? Conforme vai se inscrevendo, a gente tem um processo de análise de documentação, né? A gente pede para fazer uma redação. Mesmo com o término da pandemia, o curso continuará online, ao vivo, sim. A gente já decidiu que as turmas que tiverem iniciadas vão terminar no modo que eles iniciaram. Não tem cabimento a gente voltar. Mas, independente disso, nós estamos fazendo uma aprovação dentro do Conselho de Pós-Graduação da FRJ, em massa, de todos os cursos de especialização da Escola Politécnica, para já ofertarem o curso online. Isso na FRJ está muito tranquilo na pós-graduação, tá? Inclusive, o mestrado e o doutorado está se pensando também ofertar, né, principalmente o mestrado profissional, se ofertar online para poder atender, né, alunos do Brasil inteiro. Né? Então,
vai continuar, isso vai começar e vai terminar todos os cursos dessa forma, né? O horário da aula, essa turma que a gente está abrindo é à noite, né, cara? E a gente, à noite, por ser 650 horas, muitos cursos de 360 fazem 2 noites por semana, mas para a gente vencer as 650 horas, a gente faz 3 noites por semana, terça, quarta e quinta, né? Isso já era assim também à noite, né? Você terá 2 noites ainda na semana para estudar, trabalhar, né? Então, enfim, e poder trabalhar começa às 6 horas da tarde, né? De 18 às 22, então dá tempo de onde você estiver de assistir e tudo mais, né? O processo de seleção é presencial ou online? Não, online, tudo online. A secretaria envia um tema de redação, se tiver que fazer alguma entrevista, vai ser online também, agendado. Trabalho viajando e às vezes seria muito importante ter aulas online. Sim, essa é uma das coisas, né? Quer dizer, antigamente a presença, né? Quando era física, né? O aluno viajava, ele não podia fisicamente estar presente numa aula à noite. Agora, online, mesmo que ele viaje, se ele conseguir organizar os horários dele, ele consegue assistir a aula de onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, né? Sobre a inscrição aos sábados, tem também uma turma para abrir aos sábados, mas ela não está tão confirmada quanto essa da noite, né, Caio? Ela tem muito menos inscrições. Sim, por isso que nós abrimos a noturna, porque a procura estava maior. É muito maior, né? A duração do curso, ele varia aí 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos de aula, né? E tem 6 meses, como bem disso, né? 6 meses para defender o projeto final. Mas durante o curso, durante as aulas, a gente já intercala a metodologia de projeto final e a clínica de projetos. Então, depois que algumas disciplinas básicas são ministradas, vamos dizer lá, a partir de 2/3 do curso ter caminhado, né, das aulas, num terço final, já começa a pensar no projeto final para não haver uma descontinuidade, né? Se a gente já formou alunos formados em arquitetura, muitos, eu não tenho essa separação, mas tem muitos, né, cara? Inclusive a Carla da engenheiro de segurança, que está de coordenação aqui, ela é arquiteta e é engenheiro de segurança, né? Então, sempre não há nenhuma diferença, né? A gente aceita engenheiros de qualquer habilitação, graduados, né? E arquitetura. Se não for possível assistir a aula online, minha presença será computada ao assistir a aula que ficará gravada? Bem, aí você vai pedir, né, para... Se você estiver dentro das 75%, né, você tem, a gente considera que esses 25% de falta definida por disciplina é para justamente as situações e incertezas que acontecem na vida do aluno, né? Mas não é para gastar as 25 e depois não querer invadir as 75, mas vai ser isento, tendo uma justificativa e tudo mais, e não vai ter perda, porque a reposição da aula vai ser feita online, né? Vai assistir lá no Moodle, né? Então, com certeza, o modo online propicia aí uma facilidade, principalmente para quem está trabalhando, com os profissionais, né, e quem está à distância, que está, né, e mesmo na cidade do Rio de Janeiro, né, a movimentação, a logística, para trabalhador embarcado que tem problemas de acesso à internet, ter justificativa, bem, a gente espera que o embarcado tem que ver, né, como que você, essa dificuldade de internet, mas consegue acessar algumas vezes, as regras são para todos, né? Então, assim, se forem poucos momentos que há essa indisponibilidade de presença, né, e conseguir sanear a justificativa, a gente vai avaliar caso a caso, né? Um plano de emergência contra incêndio e pânico deve ser elaborado por profissionais cadastrados no Corpo de Bombeiros. Esses profissionais são necessariamente engenheiros de segurança? No Rio de Janeiro, volta e meia eles mudam isso, né? Mas tem que ser engenheiro de segurança, né? Parece que o engenheiro civil, em caso de edificação, também poderia, em alguns estados isso muda, mas, a princípio, também tem que ser um engenheiro de segurança. Eu vou agradecer a presença de vocês, né? E
Qualquer dúvida, retomando aí, vocês podem mandar para o e-mail inscrições.gestore.frj.br, né? Ou entrar lá no site gestore.poli.frj.br, que vocês vão ser respondidos e vão ter inscrições, matrícula, tudo é feito por esse e-mail, e lá no site estão as informações todas sobre o curso, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos, né? Espero que tenha sido útil, né, essas informações, se as dúvidas que todos tiveram, que a gente tenha alcançado na apresentação e nas respostas, né? E esperamos que vocês possam ser nossos alunos aí para frente, né? Então, vocês decidirem, vai ser uma satisfação, né? Serão muito bem-vindos, né?